Oi, boa tarde. Eu fico até um pouco envergonhada, não seria a palavra, mas assim, do lado de dois feras falando sobre o Código da Vinci, o Graal. E eu não li o livro, mas em 93 eu escrevi um livro chamado Jesus, Palavras de Fogo, onde eu coloco algumas suposições, onde eu vou até falar assim sobre, que já foi até dito, mas... E um outro livro que eu escrevi também chamado Parcival e a Lenda do Graal. Houve uma vendagem bem interessante nesse sentido, mas um outro grupo de pessoas, eu tive conhecimento que essas pessoas estavam assim, levando as livrarias e rasgando os livros porque não aceitavam essa ideia. E eu sempre achei que desde menina, desde pequena, eu era um pouco rebelde. E eu entendo o meu Jesus como um Jesus marginal. Aí você fala, mas como é que ele é marginal? Ele margeou uma sociedade, ele foi diferente. Ele não quis trazer tanto a paz, mas sim trazer a espada. A espada é o conhecimento, é a inteligência, é fazer com que você entenda e compreenda um pouco mais, e não acreditar aquilo que está escrito, você questionar também. Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, a minha irmã foi conversar com um padre na igreja, para resolver as questões do casamento dela, e eu estava usando uma calça comprida. Ele falou assim, mulher não entra de calça comprida na igreja. Não tem problema. Tirei a calça e entrei de calcinha, aquela calcinha que tinha uma de rendinha no bumbum, assim. Aí eu falei, poxa vida, aos 7 anos já aconteceu uma coisa dessa, a questão do batizado, que nem eu mesma batizei meu filho, porque como eu sou juntada com meu marido, né? Eu brinco a manzebada com meu marido. Eu não tive eu fui em 4 igrejas e não quiseram batizar meu filho porque não havia sido consolidado um casamento. Para mim isso tudo é muito estranho. Ou a história de que os anjos só existem na igreja católica e você passa a ver anjos dentro das religiões, no hinduísmo, você tem no judaísmo, e, nossa, em tantas outras religiões, no islamismo, o próprio Alcorão foi escrito quando Maomé estava então na caverna. Gabriel aparece para Maomé, pressiona os pulmões e diz a ele, recita. E Maomé fala, recita o quê? Recita. E durante 30 anos, Gabriel orientou a produção do Alcorão, por isso que ele não é um livro que ele não pode ser traduzido. Então, isso vai abrindo a consciência, e em 86, 85, 86, 87, eu fundei em São Paulo a primeira escola espiritualista do Brasil, e eu estava muito envolvida com o tema afro-brasileiro. E um senhor que trabalhava comigo, Levi Leonel, um grande estudioso de yoga, de tantra, ele falou assim, você vai ter um livro que vai mudar a sua vida, que é o Jesus Viveu na Índia, no qual esse livro disse que ele não morreu então na crucificação, ele teria tomado o que chamamos de soma na hora que ele pede água e um dos soldados coloca vinagre, na verdade, ele teria tomado um líquido chamado soma, seria algo que não deixaria ele com tanta dor, e ele entra num estado que ele consegue controlar a pulsação e fazer com que os outros acreditassem que ele não estaria morto. Mesmo quando eu estava escrevendo esse livro, eu achei meio complicado colocar isso, escrever sobre isso, mas há um ano atrás eu vi no Faustão um rapaz, um mágico chamado Cronos, onde ele para, através de uma máquina, eles conseguem ver que ele não tinha pulsação. Se esse menino, se esse mágico do Sul conseguiu fazer isso, por que não teria sido possível que Jesus também tivesse feito, já que eu acredito que dos 13 aos 30 anos, ele percorreu por muitos caminhos, entre eles o Egito, alguns acreditam até na Índia, e por que não? Se ele tinha esse conhecimento. O que me levanta, assim, o que me deixa um pouco de dúvidas é que, para mim, não é um cristianismo, e sim um paulinismo, porque ele não escreveu, por que ele não escreveu nada? Um homem culto que falava 3 idiomas, por que ele deixou para os apóstolos? Por que ele fez isso se ele próprio teria condições?
Se ele tinha um pai que era um tecton, que era um arquiteto, seria hoje um grau de arquiteto, como se fosse um arquiteto. Ele todo cercado com grande proteção, quer dizer, ele já nasce de forma mágica. Aliás, não há nada mais paranormal do que a Bíblia. Quer dizer, você tem João Batista, que nasce de Isabel, que vem a anunciação através de um anjo. Você tem Maria, que tem o anjo Gabriel. Eis o interessante, sempre com um bastão na mão. Os anjos são retratados dessa maneira. Conversa então com Maria e eis que ela engravida. E você vê outros fatos, são 500 fatos relatados na Bíblia sobre os anjos. Quem são esses anjos? Alguns acreditam que seriam seres de outros planetas. Alguns acreditam que esses anjos seriam extraterrestres e que vieram aqui para fazer uma nova geração de pessoas com condições de modificar esse grande planeta. Mas o que eu queria colocar aqui é a vontade de questionar, de colocar algumas dúvidas à tona, como por que Cristo, quando estava na cruz, ele foi retirado antes da cruz? Por que não quebraram suas pernas? Por que ele não foi colocado num túmulo, que era um túmulo assim pequeno, onde eram colocadas as pessoas depois da morte? Por que ele foi colocado, então, numa gruta que era tão espaçosa e até podia ter uma entrada de ar, que Maria Madalena disse e falou que tinham 2 anjos, um na cabeceira e um nos pés de Jesus? Por que José de Arimateia comprou o terreno no Gólgota? São essas assim. E por que José de Arimateia, ele pediu para tecerem um tecido, do qual seria o santo sudário, que para mim ele é verdadeiro, mas a igreja esconde? 2 anos antes, o que estaria acontecendo em torno disso tudo? Quando falam que João Batista, quando eu vejo em filmes o mestre Jesus recebendo o batismo com João, eles eram primos. A impressão que dá é que eles nunca se viram, que há 30 anos que eles não se viam. Por que tudo isso? Por que não imaginar que ele depois, que talvez não tivesse ouvido a ressurreição, e sim uma continuação, que os próprios essênios, do qual ele fazia parte dessa comunidade, não teriam resgatado, limpado seus curativos, os seus ferimentos através de ervas? E Maria Madalena? Se eu quero difamar uma moça, eu quero falar mal dela, se bem que nunca faria isso. A primeira coisa que nós falamos, aquela lá deve ser uma prostituta, aquela lá nem se envolva com ela, porque aquilo não vale nada. Tão fácil, né, se difamar uma pessoa. Por que ele teria aparecido depois da suposta, então, ressurreição a Maria Madalena? E por que tantas vezes ele foi até Lázaro? Assim como você relatou, para mim Madalena era irmã de Lázaro e de Marta. Ele estava sempre na casa de Lázaro. E por que ela enxuga os pés de Jesus? Ela lava os pés de Jesus com a unção, com óleo, já que isso era uma norma que se fazia para receber um anfitrião. Ela entra e faz e depois limpa com seus cabelos. Por que o primeiro... Estou falando tanto por quê, né? Depois vocês respondem para mim. Por que o primeiro milagre se dá num casamento? Por que não acreditar que poderia ser seu próprio casamento? Para mim não muda em nada. Para mim ele continua maravilhoso, sensacional, um grande homem, inteligentíssimo, onde acredita-se que um livro que ele teria escrito, o Evangelho da Vida Perfeita, estaria na Alemanha desde 1948 e que essa suposta Bíblia, os seus escritos, viriam à tona agora, na Era de Aquário, porque a Era de Peixes que passou é a Era da discriminação, da perseguição, de calarem a boca, da submissão, e entramos para a Era de Aquário, que é liberdade de expressão e educar os nossos filhos para compreender tudo que a gente possa passar para eles de maneira igualitária. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu cansei de... Hoje eu não aceito mais isso na minha vida, acho que eu vou ficando velha, a gente vai caducando também. Estava falando isso até com o Ricardo, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo outra visão das coisas. Eu já tive, nessa minha escolinha, eu já tive ela depredada, eu tive meus livros rasgados, eu tive um senhor que entrou na minha escola, colocou uma faca no meu pescoço e me sequestrou, querendo me matar, só por causa disso que a gente está colocando. Eu já tive em Salvador uma pessoa que entrou, eu estava num shopping passeando, ele entrou,
Estava experimentando um sapato, ele entrou, foi me bater. Todo mundo quer me bater. Não sei por que todo mundo quer me bater. E tudo é muito interessante, porque quando fui fazer televisão, e as pessoas falavam assim, olha, esse trabalho não vai dar certo, as pessoas não gostam desse teu trabalho. E eu lembro do dia a dia, o número de pessoas que me assistiam. E eu acho isso tudo tão maravilhoso. Jesus, para mim, não está apenas na igreja, Ele está dentro do seu coração. Ele é amor, e tanto amor, tanto amor. Eu não entendo como as pessoas, mesmo na saída, quando a gente sai, elas entregam papéis para nós. Eu não tenho nada contra, mas numa tentativa vã de salvar-nos, eu prefiro ir para o inferno, então. Eu tenho meu pai que é ministro da Igreja Carismática, respeito meu pai, mas não o amo, porque eu não convivi. Amor é convivência. Quando a gente pede para um pai tentar reencontrar com a filha, ou com o filho, ou a filha com a mãe, enfim, é difícil. A gente respeita os nossos pais, mas amar é uma coisa de convivência, do dia a dia. Eu amo profundamente meu marido, eu amo minha irmã, meu filho que está ali. Nos acordamos todo dia, nos abraçamos. Isso é realmente amor. O que eu acho difícil é uma imposição de amor pela dor, de acreditar que aquele Cristo ensanguentado que está na cruz, ensanguentado, sofrendo, com a cabeça baixa, eu tenho que olhar para aquilo que me deprime profundamente e dizer que daí vem a salvação. Para mim não vem a salvação daí, para mim pelo contrário, vem a salvação, como o Ricardo falou, do graal, da nossa essência, da nossa busca. Eu sempre fui autodidata em tudo que eu fiz na minha vida, já escrevi vários livros, sempre eu escrevendo, meu marido fazendo a revisão, de uma forma solitária, até porque nunca ninguém quis editar meus livros, né? Acabei fazendo a edição no fundo do meu quintal, e de repente está aí tanta gente assistindo essa palestra e falando, poxa, de repente quem está aqui na mesa tem a mesma ideia de quem está sentado aqui agora. E não ter medo de falar. E por quê? E se ele casou com a Maria Madalena, qual é o problema? E se ele teve relações sexuais com a Maria, qual é o problema? Eu prefiro que seja assim do que ler na revista Veja quanto a igreja ela gasta em indenizações de padres que corrompem as crianças. Eu acho isso podre. Eu não sei, às vezes eu acho que... Eu não sei, às vezes eu acho que eu tenho... eu não sei, eu fico pensando, se alguém fizer isso com uma pessoa que eu conheço, com alguém da minha família, não pense que eu vou dar outro lado para bater não, porque vai apanhar. Eu não aceito uma pessoa que cometeu um crime, eu estou saindo totalmente do Código da Vinci, né? Mas eu não aceito uma pessoa como esqueci o nome dele, o maníaco do parque, que mata não sei quantas mulheres, aí vem o Gugu, ele pega a Bíblia na mão e pede para o pai de uma das mulheres que ele assassinou, que ele até chegou a comer as partes dessa mulher. Ele fez um negócio horrível, que eu esqueci também, empalamento, que eu quero que vocês nem saibam que sejam. E ele pede para essa pessoa meio que acocorar, né, ficar de cócoras, e ele abençoar essa pessoa. Mas aí é só dar um safanão nesse rapaz, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Não é colocando uma camiseta escrito Deus é fiel, ou eu amo Jesus 100%, não me convence que você muda a sua essência está aqui dentro da tua alma, porque essas pessoas não passam uma ideia externa e em casa maltratam seus filhos e maltratam seus pais em prol da religião, porque muitas chegam até a bater nas suas crianças para aceitar o que está escrito na Bíblia. Eu tenho algumas divergências. Amo Jesus profundamente, acredito nos anjos, mas é complicado entender que a primeira Bíblia impressa foi no século XV. Não é muito complicado você imaginar o quanto pode ter sido mudado? E qual a diferença? Se ele casou, se ele não casou, se ele teve filhos, se existem passagens que uma mulher, quando tocou as vestes do Senhor... Vocês lembram dessa passagem? O que estava acontecendo com ela? Ela sangrava, lembra? A fé, isso. Aí fala assim, olha, a fé, toca nas vestes do Senhor, que a sua fé vai te curar.
e a partir daquele momento ela parou de sangrar. Aí alguns autores falam assim, bom, a mulher que não sangra, o que está acontecendo com a mulher? Ela está grávida? E por que não? Qual é o problema? E se Maria Madalena, após a suposta crucificação, teria ido para a França, ficado em Marseille, e lá teria a forma de alguns países, a forma da esmeralda, que a esmeralda é verde de verdade. Essa esmeralda seria a esmeralda colocada na testa de Lúcifer, que é o luz da verdade, o portador da luz, que ele foi tão corrompido, porque seria um anjo que desceu à terra para trazer luz às pessoas, que é diferente de Satã. Satã é adversário de Deus. Lúcifer seria o achote de luz. Alguns dizem que ele teria vivido na Índia, e existe em Caxemira um túmulo chamado Yusasaf, onde um homem de branco teria feito muitas curas, acompanhado de uma comitiva, inclusive de Maria. E Maria Madalena, então, levando o graal, com o sangue, o seu ventre cheio de um fruto bendito, teria tido a sua descendência na França, onde o lema da França é igualdade, fraternidade, e liberdade. Eu não sei. Fica assim para mim a critério de vocês. Para mim não, pelo contrário, para mim só enaltece a ideia deste homem maravilhoso que nesse trecho do livro do Evangelho da Vida Perfeita, ele diz o seguinte: mas depois chegarão pessoas que têm outras ideias. Então, chegará o tempo em que as coisas que esconderam serão reveladas e a verdade se libertará de suas correntes. Evangelho da Vida Perfeita, página 44, 7.8. E outra coisa curiosa que eu tenho no Alcorão, que eu não estou achando. Bom, não importa. O Alcorão diz o seguinte, eles colocam Jesus como um grande profeta, e no Alcorão, se eu não me engano, no quinto, eles dizem assim, Jesus, que depois de descido da cruz, que ele seguiu com a sua vontade de ensinar e modificar o mundo. Nesse Jesus eu creio, nessa liberdade de religião, de religiões, e as pessoas aqui querendo um verdadeiro religare com Deus, onde temos religiões afro-brasileiras, católicos, crentes, protestantes, e só retornando um pouquinho, a minha família praticamente é toda evangélica. Respeito, fui a alguns cultos, eu gostei, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento. Eu acho que o medo de descobrir a verdade faz com que eles fiquem apenas lendo um livro sagrado. Eu acho que é importante a gente ler bastante. Ou como meu pai, que é um ministro da igreja carismática, eu respeito, como eu falei, não amo, até porque nós não tivemos convivência, tentar me colocar, eu pedir perdão ou me converter a uma religião, para quê? Por quê? Todos nós vamos ter um fim, todos nós vamos ter o mesmo fim. Para um lugar onde ele vai, ou todos os outros vão, nós vamos para o mesmo lugar. Eu acredito na reencarnação, acredito na vida após morte, e acredito na felicidade, acredito na ação na lei da ação e da reação, do que aqui se faz, aqui se paga, mas que o inferno, o infere, o mundo inferior, é aqui mesmo. O graal é o conhecimento, como o Ricardo falou, é o conhecimento, e o mais importante que ele falou, individual. Quando as pessoas perguntam para mim, quais os livros que eu devo ler? Pesquise você, deixe que o livro te encontre. Ele vai ao seu encontro, ele vai, diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Deixe que ele vá ao seu encontro. E pergunte, filosofe, tire dúvidas, não tenha medo. Eu acho que já passamos o medo, onde eu tendo essa escolinha, como eu falei para vocês, eu fui chamada para depor numa delegacia, porque diziam que era escola de vadiagem, porque eu falava sobre anjos. É difícil isso, né? Quantas cuspidas na cara eu tomei por falar isso tudo. Eu não aceito mais isso, não. Eu acho que a gente não deve aceitar mais nada. O que a gente deve aceitar é viver em paz e amar sua família. Eu volto a falar, gente, eu amo profundamente meu marido, estou casada há 16 anos, o meu filho, a minha irmã que está aqui comigo. Temos uma vida super tranquila. Ame seus pais, ame seus filhos, respeite as pessoas, seja educado e, quando possível, dê um abraço.
Não há nada mais gratificante para quem dá e para quem recebe o abraço. Possível dar um beijo também, que cada beijo você emagrece 17 calorias, que não é mal, né? Olha, obrigada. Eu estou super emocionada de vocês estarem aqui e emocionada de estar ao lado dos meus 2 papas no assunto, né? E agora vão as perguntas. Vocês vão fazer as perguntas aí, por favor. Obrigada, viu? Obrigado, Mônica. Nós temos agora, nós que vivemos no tempo, temos 50 minutos para conversarmos e eu gostaria que... Tá ok? Já o microfone lá? Gostaria que quem tivesse alguma questão, alguma dúvida, por favor, o microfone está à disposição. Mais uma vez lembrando que procure ser resumido, né? Porque tem outras pessoas querendo falar, para que todo mundo tenha seu espaço. E você, quando for se apresentar, por favor, você diz seu nome e para quem você deseja fazer a pergunta, se para alguém individualmente na mesa ou se para todos os 3 debatedores. Tá? Vamos começar então? Bem, meu nome é Ricardo Gonçalves, já sou habitué da Nova Consciência, onde sempre represento o budismo. Além de representante do budismo, eu fui também docente de História das Religiões na USP, e é nessa qualidade que eu quero não fazer pergunta, mas oferecer um modesto contributo sobre uma das questões do Código da Vinci que foi aí colocada, a da Maria Madalena. Existem documentos que foram descobertos no Egito em 1945, os Evangelhos Gnósticos de Nag Hammadi, onde aparece a figura de Maria Madalena como companheira de Jesus. Num desses evangelhos, chamado Evangelho de Filipe, se diz o seguinte: Jesus andava sempre com a Maria Madalena, e a beijava na boca, na frente de todo mundo, e dizia aos apóstolos: esta é a minha verdadeira discípula, ela é a única que sabe das coisas. E vocês, discípulos homens, olha, desculpem, mas vocês não entenderam nada ou quase nada, né? Esse texto já existe. Um segundo contributo, este texto do Evangelho sobre Filipe, segundo Filipe, inspirou um belíssimo texto literário sobre Jesus e Maria Madalena, que estranhamente ninguém está lembrando nessas discussões sobre o Código da Vinci, e trata do mesmo assunto. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, onde há uma página belíssima, uma página maravilhosa, para mim uma das obras-primas da literatura universal, onde se descreve o encontro sexual de Maria Madalena e Jesus Cristo. O autor faz todo um jogo com versículos do Cântico dos Cânticos. É uma página maravilhosa, mas que fez José Saramago ser perseguido pelo Vaticano, ser obrigado a sair de Portugal e viver exilado na Espanha até hoje. E um terceiro contributo, as tradições sobre Maria Madalena na França. Entre outras coisas que eu mexo, é a história maçônica. Existe na França uma organização secreta de artesãos chamada Compagnonnage, Associação de Companheiros. É uma associação que tem muitas tradições em comum com a maçonaria, e a Maria Madalena é venerada ali como patrona, como protetora da Compagnonnage. Se vê que existem muitas tradições ligando Maria Madalena à França, né? Posso fazer uma pergunta? Hã? Posso fazer uma pergunta? Com... Eu posso fazer uma pergunta? Sim. O senhor acredita, como o senhor vê como budista, como líder budista, Jesus poderia ter sido uma encarnação de Buda? Não, uma reencarnação, perdão. Eu não vejo as coisas dessa maneira, mas eu vejo tanto Jesus como Buda como grandes homens
que procuraram a mesma coisa, ou seja, trazer mais luz à humanidade. E é isso que interessa, né? Enfim, era essa a contribuição que eu queria oferecer. Obrigado. Eu queria agradecer ao Ricardo essa contribuição. Na verdade, até me ocorreu o Evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago, mas eu não li o livro, eu li comentários, críticas, resenhas sobre o livro. Aí eu fico sempre com um pouco de medo de me referir a um livro que eu não li inteiramente, e de repente eu estou lendo a orelha do livro e achando que estou sabendo o que tem lá dentro, e é um erro que a gente comete com frequência, e eu já jurei a mim mesmo não cometer mais esse erro, porque já cometi no passado. Então, mas eu diria, só para finalizar todas essas informações que ele trouxe a respeito de Madalena, que se você pudesse resumir o livro O Código da Vinci, de Dan Brown, dizendo assim, qual é o personagem principal desse livro? O personagem principal desse livro é Maria Madalena. Não é um livro sobre o mistério de Jesus Cristo, é um livro sobre o mistério, a verdade histórica e a verdade mítica da personagem Maria Madalena. É bastante sintomático que esses livros que tratam sobre a questão feminina, principalmente relacionando o feminino ao sagrado, estejam bem em voga, né, atualmente. Porque nós vivemos um tempo onde nós podemos falar mais abertamente algumas coisas. E vivemos um tempo em que ou nós nos equilibramos como espécie, ou vai tudo ralo abaixo. E o equilíbrio da espécie passa, é lógico, pelo equilíbrio dos seus componentes masculino e feminino. Nós vivemos hoje numa sociedade que está desequilibrada. Os valores masculinos, os valores yang da psique, estão na frente. É o competitivismo exagerado, a agressividade, a violência, né, a força. Não que isso não seja necessário, é necessário, mas é necessário que se equilibre com a suavidade, a compreensão, a paciência, a espera da gestação, né, que são valores mais ligados ao feminino, ao aspecto yin da psique. Então esses livros hoje que estão sendo editados e que estão causando polêmica, falando sobre a questão de Maria Madalena, por exemplo, a gente sente no olhar das mulheres um brilho assim de esperança. Nossa, mas é isso mesmo, né? Ainda bem que alguém está falando isso, né? Sabe, dá assim uma sensação de reconhecimento por parte das mulheres. A gente sente isso, que se organizam grupos de mulheres para discutir, se criam grupos de mulheres para vivenciar, né, as verdades que esses livros falam. Outro livro muito importante, eu li esse livro também, e que eu considero assim, devia constar na estante de toda mulher e todo homem. Aí esse é o best-seller mundial, né? Mas chama-se Mulheres que Correm com os Lobos. Alguém já leu esse livro aqui? Levanta a mão aí só para ter uma ideia. Mulheres que Correm com os Lobos. Opa, vi uma lá, leu. Oba, aqui também. Procurem ler, Mulheres que Correm com os Lobos. E agora você me pegou. Eu não sei a editora, mas é muito fácil encontrar. É da Clarice Píncola Estés. Ela trabalha com a questão das histórias e das lendas e dos mitos, onde o arquétipo por trás dessas histórias é o arquétipo da mulher selvagem. Aquela mulher que não aceita ser domesticada pelas regras, pelas leis, pelas condutas normatizadas e robotizadas das sociedades, e mantém intacta a sua essência de loba, digamos assim. Então, esse livro tem originado grupos de discussão entre as mulheres em diversas cidades do mundo inteiro. Eu mesmo conheci aqui, mesmo no encontro hoje, aqui nesse encontro desse ano, através do grupo da Andréa, lá de Brasília,
Andrea Boni, que está fazendo o Círculo de Danças Sagradas. Não sei se a Andrea está aqui presente agora, acredito que não, ela deve estar lá na oficina. Mas ela mantém um grupo desse lá em Brasília. E, bom, então esses temas estão florescendo e as editoras estão captando isso, esse interesse por parte das pessoas de conhecer esse outro lado da mulher e do aspecto feminino que por tanto tempo ficou reprimido, represado, né? Também pela tentativa da igreja de se fazer uma igreja patriarcal, que em vez de ter Maria Madalena à frente, teve Pedro. Por que não os dois juntos, né? Pedro e Maria Madalena, pelo menos equilibraria um pouco mais aí, né? Você quer falar alguma coisa? Vamos lá? Vamos seguir? Boa tarde, meu nome é Leônidas, sou professor de História, sou ateu, e na verdade eu queria só tentar contribuir um pouco na questão do mito do Graal e quando ele surge. O mito não surgiu no vazio histórico, no século XII, se nós formos verificar, surgem outros mitos. Tomás de Aquino cria o mito do livre-arbítrio, fazendo uma curva nas teorias de Santo Agostinho. Surge o mito do amor romântico na mesma época, o sudário e o Graal, todos para preencher uma resposta que a igreja não conseguia dar mais. Durante 1000 anos, a igreja prometeu o Apocalipse para o ano 1000. Até o ano de 973, a Europa vinha sendo atacada anualmente por bárbaros. Na véspera do ano 1000, pararam as invasões. O Apocalipse não chegou. Alguma coisa tinha que preencher a mensagem que ela passou durante 1000 anos, dizendo, vai vir o Apocalipse.